Em destaque no Panorama CBN. Daniel Vorcaro oferecia até R$2 milhões a influenciadores para atacar o Banco Central e defender o Banco Master nas redes sociais. Pai que chutou o rosto da filha de 3 anos no Paraná é preso preventivamente numa investigação que também aponta agressões contra o enteado. Estados Unidos e Irã suspendem ataques depois de 2 dias de bombardeios, enquanto os mediadores tentam reabrir caminho para a diplomacia. O governo aperta as regras para propagandas de bets, com alerta obrigatório de que a aposta faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é investimento. E hoje é sexta-feira, dia da pizza, com a desculpa oficial garantida para entrar no fim de semana escolhendo o sabor preferido e todos os detalhes sobre a história dessa data. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2026 e o Panorama já está no ar. Bom dia para você que chega aqui com a gente nessa sexta. Eu sou o Gabriel Freitas, continuo contigo aqui no Panorama, começando com muita informação, serviços, principais fatos do dia. Bora em frente, manda mensagem pra gente também, logo mais no final dessa edição, alguns abraços. Hoje é dia de música aqui no Panorama, daqui a pouquinho tem mensagens. Entre em contato comigo lá no meu Instagram, o @gabafreitas. Tem o meu e-mail também, gabriel.freitas@cbn.com.br. E na abertura do Panorama de hoje, mais detalhes do escândalo do Banco Master. O banqueiro Daniel Vorcaro estava oferecendo até R$2 milhões a influenciadores para publicar conteúdos contra o Banco Central nas redes sociais. A informação aparece na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou mais uma fase da Operação Compliance Zero. Um dos alvos de busca e apreensão foi o publicitário Tiago Miranda Silva. Para a Polícia Federal, ele era o principal articulador desse esquema. E como é que funcionava a operação? Os influenciadores poderiam receber até os R$2 milhões por 3 meses de trabalho, com 8 postagens mensais. Que negócio, hein? Os contratos também previam sigilo absoluto e multa de R$800 mil para quem revelasse quem estava por trás dessa campanha. A ideia era fazer tudo parecer espontâneo, como se várias pessoas tivessem decidido por conta própria defender o Banco Master e atacar a liquidação determinada pelo Banco Central. Só que, de acordo com a Polícia Federal, a campanha era, de fato, organizadíssima. Ela fazia parte do chamado Projeto DV, numa referência às iniciais de Daniel Vorcaro. Perto da virada do ano, os perfis alinhados à direita, inclusive páginas que normalmente falavam de celebridades, começaram a publicar vídeos com argumentos parecidos contra o Banco Central. A novidade agora, é que o TCU deu 72 horas para o Banco Central explicar por que liquidou, por que acabou com o Banco Master tão rápido assim. Não se questiona o Banco Central. Afinal, o Banco Central é 100% técnico, ético. Você acredita nisso mesmo? Bastou uma pergunta do Tribunal de Contas da União por que o Banco Master foi liquidado tão rápido e o sistema colapsou. Banco Master, o que o TCU está questionando? O despacho aponta indícios de precipitação e pergunta por que agir tão rápido sem antes tentar medidas menos drásticas. E se o Banco Master reabrir, a reviravolta que ninguém esperava? E se as instituições responsáveis por julgar o caso entender que houve abuso de poder regulatório, o ato de liquidação do Banco Master pode sim ser anulado. Pois é, em alguns desses perfis aí sequer falavam de política antes dessas publicações. É óbvio que isso entrou no radar da Polícia Federal, da Justiça de maneira geral. Que coisa, hein? Um dos influenciadores procurados foi o vereador Rony Gabriel, de Erechim, no Rio Grande do Sul. Hoje, ele é filiado ao Podemos, mas em janeiro, quando contou à Globo News que tinha recebido a proposta, ele ainda estava no PL. A mudança de partido aconteceu no mês seguinte, numa saída negociada com lideranças das duas legendas. Ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, de imagem, assim por diante, e que se tratava de Daniel Vorcaro, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E, diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de
descredibilizar o Banco Central para dar a entender que foi feita a liquidação do Banco Master com certa celeridade. Ele falou claramente. O Salvador falou que quem contratou ele para procurar o senhor foi o Daniel Vorcaro. Isso, era o caso do Banco Master e era interessado Daniel Vorcaro. Pois é, o caso estava tão ali explícito que algumas denúncias apareceram e o Rony Gabriel foi um deles, né? Uma das pessoas que denunciou essa cooptação, né, que foi feita pela equipe de Daniel Vorcaro. A campanha nas redes sociais era só uma parte da atuação atribuída ao grupo. Mensagens que foram obtidas pela Polícia Federal mostram que o Daniel Vorcaro também encomendou ao publicitário um dossiê contra o CEO do Itaú Unibanco, o Milton Maluhy Filho, e também a mulher dele, a Camila. Em uma das conversas, Vorcaro escreveu: "Estou precisando fazer um levantamento do Milton Maluhy. Ele está me causando muito problema. Me ajuda nisso?" 1 minuto depois, o Thiago Miranda respondeu: "Deixa comigo." Num outro diálogo, o publicitário disse que o material já estava pronto e sugeriu que as informações fossem divulgadas por outro veículo. A mensagem dizia assim: "Passando o carnaval, falamos. Estou com tudo pronto do Milton, mas quero fazer da mesma forma, soltar por outro veículo." Segundo os investigadores, os dois compartilharam informações pessoais, patrimoniais e fiscais do executivo do Itaú e da mulher dele. O arquivo tinha o título Família Maluhy, Relatório sobre Execução Fiscal, Caso Milton Maluhy Filho e Camila Moretti Maluhy. Era o nome do arquivo. A Polícia Federal afirma que o objetivo era vazar esses dados e tentar desmoralizar o casal na imprensa. E não foi só isso não, o grupo também estava monitorando jornalistas que investigavam as fraudes do Banco Master. Uma das profissionais pesquisadas foi a colunista Malu Gaspar, né, do jornal O Globo, e também aqui da CBN. De acordo com a Polícia Federal, os investigados fizeram buscas sobre a vida privada da jornalista para tentar, barrar as reportagens sobre o banco. O Thiago Miranda também teria pressionado o executivo Renato Breia, da Nord Investimentos, e a jornalista Consuelo Diegues, da revista Piauí, para que retirassem do ar conteúdos considerados prejudiciais aos negócios do Daniel Vorcaro. A Consuelo recusou o pedido e orientou o publicitário a enviar uma carta formal à redação. A Nord Investimentos confirmou que também foi procurada de forma insistente. Nesse caso, o Thiago Miranda queria que a empresa pagasse uma análise que recomendava aos clientes que não investissem no CDB do Banco Master. O publicitário ainda aparece na investigação como o responsável por apresentar o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, isso no fim de 2024. A Polícia Federal está afirmando que ele também atuou na intermediação de pagamentos de Vorcaro a um fundo lá nos Estados Unidos. O dinheiro seria usado para patrocinar um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. As mensagens lá do celular do Thiago Miranda, reveladas em maio pelo site Intercept Brasil, indicaram que o publicitário marcou encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro e cobrou o banqueiro por pagamentos atrasados. Os diálogos também estavam mostrando que o Flávio acertou diretamente lá com o Vorcaro os pagamentos de 134 milhões de reais sob a justificativa de patrocinar o filme sobre o pai dele. Em nota, a defesa de Thiago Miranda negou a prática de qualquer crime. Os advogados afirmaram que a atuação profissional do publicitário sempre foi pautada pela legalidade, pela transparência, pelo respeito às instituições e pelo livre exercício da liberdade de expressão. E quem está acompanhando os jogos da Copa do Mundo está percebendo como a propaganda das bets entrou nas transmissões, né? Em alguns casos, narradores e comentaristas não ficam só no anúncio, não. Eles também indicavam apostas e falavam das possibilidades de ganho. Isso ainda está acontecendo, né? Agora o governo decidiu apertar as regras. A partir da próxima sexta-feira, dia 17, toda a propaganda de empresa autorizada vai ter que mostrar avisos bem diretos. Apostar faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é investimento. Também ficam proibidas mensagens que pressionem a pessoa a apostar naquele momento
ou que vendam o jogo como uma oportunidade de dinheiro fácil. Isso não pode mais. E os comentaristas, influenciadores e especialistas não vão mais poder recomendar palpites com uma suposta garantia técnica, ou seja, usar a credibilidade de alguém conhecido para tentar convencer o público a apostar. As medidas foram anunciadas depois de investigações sobre abusos na publicidade durante a Copa do Mundo. Na Cazé TV, narradores e comentaristas chegaram a indicar as próprias apostas durante os jogos e mostrar possíveis ganhos. O canal afirmou que as ações seguiam as regras que estavam em vigor e informou que já mudou o formato dessas inserções. O ministro da Fazenda, Dário Duriga, explicou por que o governo decidiu agir agora. Os comentaristas ou especialistas que comentam tanto programas, quanto jogos, quanto mesas redondas, esses comentaristas eles têm, para algumas pessoas, um tom de autoridade, porque acompanham, porque se aprofundaram em estudos sobre determinado tema, e eles, ao passar uma recomendação, eles também induzem com um grau de autoridade mesmo, que as pessoas joguem mais e se endividem mais. Por isso, não é papel do comentarista, do ponto de vista do governo, induzir o jogo. A propaganda pode acontecer com todos esses cuidados e com todas essas restrições, mas aqui tem essa vedação aos comentaristas, aos próprios narradores, que evitem induzir ou colocar o seu prestígio a serviço das bets. As empresas que não cumprirem as regras podem receber multas de até 20% do faturamento e ter as atividades suspensas também. Em casos mais graves, a autorização para funcionar no Brasil pode ser até cassada, hein? O Ministério da Fazenda está afirmando que mais de 56 mil sites, aplicativos e plataformas de apostas irregulares já foram derrubados. Quase 1.000 perfis de influenciadores também foram retirados das redes justamente por promover empresas ilegais. Essas novas regras começam a valer 2 dias antes da final da Copa, justamente quando a publicidade das bets ganha ainda mais espaço nas transmissões. Vamos falar de eleições agora e destacar que na direita as coisas não estão nada tranquilas, hein? O pré-candidato à presidência Renan Santos subiu bastante o tom contra Flávio Bolsonaro. Renan é um dos fundadores e principais nomes do MBL. Hoje ele também preside o partido Missão, uma legenda que foi criada pelo próprio movimento para disputar as eleições. E em entrevista ao My News, ele chamou Flávio de criminoso e disse que o senador não tem condições de derrotar o presidente Lula num segundo turno. Para justificar as críticas, Renan citou as ligações políticas de Flávio com Márcio Canella, que foi preso pela Polícia Federal depois que um fuzil foi encontrado num carro usado na pré-campanha dele, né? Márcio Canella, que era prefeito de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro, saiu do cargo porque ele era pré-candidato ao Senado, na chapa de Flávio Bolsonaro, né? Do Partido Liberal, apesar dele ser do União Brasil. O Renan Santos também mencionou outros casos que envolvem nomes próximos do grupo de Flávio Bolsonaro, né? E cobrou explicações sobre as relações com o banqueiro Daniel Vorcaro também. Renan disse ainda que Flávio nunca teve interesse real em construir uma candidatura própria e que o bolsonarismo continua tentando controlar os rumos da direita brasileira. A troca de ataques entre os dois já vinha de antes, né? O Flávio criticou o Renan por não ter participado das audiências sobre o tarifaço nos Estados Unidos. O pré-candidato do Missão até respondeu na época que a família Bolsonaro apoiou as sanções contra o Brasil e agora está tentando aparecer como defensora do país. O movimento de Renan é, claro, né, até tentando conquistar uma parte do eleitorado da direita, que não quer votar no Lula, mas também está procurando uma opção fora da família Bolsonaro. Então são pontos aí nesse movimento pré-eleições que a gente vai registrando e trazendo para você nos próximos meses. Essa corrida vai esquentar ainda mais, hein? E ontem a gente falou daquele caso revoltante no Paraná, em que um pai foi filmado chutando o rosto da própria filha de apenas 3 anos no meio da rua. Agora esse homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil. O crime aconteceu no último domingo, lá em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. E as imagens se espalharam, né? Causaram muita indignação na região e no Brasil todo.
A polícia pediu a prisão depois que a investigação apontou que esse não teria sido um episódio isolado contra a menininha. O homem tem um histórico de violência doméstica e também é acusado de agredir o enteado dele, de só 5 anos de idade. Depoimentos e exames mostraram que o menino tinha marcas no rosto. A suspeita é de que elas tenham sido provocadas por golpes de cinto ou de pedaços de madeira. Ao prestar depoimento, esse investigado chorou. Ele confessou que chutou a filha, até porque as imagens não deixavam mentir, né? E disse que fez isso porque a menina não parava de chorar na rua. A justiça determinou medidas protetivas urgentes para manter esse homem longe das 2 crianças e da mãe também. O Conselho Tutelar também passou a acompanhar a família enquanto a investigação continua. E tem também atualização num outro caso de violência contra uma criança que a gente acompanhou ontem, só que lá no Rio Grande do Sul. A mãe do menino de 3 anos que morreu depois de ser espancado pelo pai lá em Viamão também foi presa preventivamente, hein? Ela é investigada por suspeita de omissão e tortura. A polícia está tentando saber se a mulher também agredia os filhos ou se tinha conhecimento da violência e não fez nada para proteger as crianças. O pai é um missionário americano de 33 anos, ele já estava até preso. Ele confessou que bateu no filho porque o menino não teria dado bom dia. Foi esse o motivo. Agora ele é investigado por homicídio duplamente qualificado e tortura também. Os outros 4 filhos do casal de 1, 5, 7 e 9 anos estão em acolhimento e não podem ter contato com a mãe. A polícia também encontrou denúncias anteriores contra a família em Santa Catarina e em São Paulo, porque o casal chegou a perder a guarda dos filhos durante alguns meses, mas depois as crianças voltaram para casa. Olha que falha, hein? Que falha! Porque uma criança morreu. Um dos filhos morreu, o de 3 anos. Agora a investigação está tentando entender como esse histórico de violência foi tratado e por que os filhos acabaram voltando ao convívio dos pais. Só para a gente fechar, gente, é importante a gente falar sobre esses casos para acender realmente a mente de todo mundo. Se a gente está vendo algum caso parecido perto de casa, na vizinhança, todo mundo é responsável, todo mundo precisa denunciar. Em Goiânia, teve mais um caso de indignar contra um menino de apenas 10 anos. Ele tá bem, tá? Ele foi resgatado ontem, quinta-feira, justamente no dia do aniversário dele, depois de ser encontrado sozinho dentro de um apartamento num bairro de Goiânia. O menino estava sem água e sem comida. E ele tem diabetes. Também estava precisando de atendimento médico. Os bombeiros, os policiais e os conselheiros tutelares tiveram que abrir a porta do imóvel para entrar. E lá dentro eles encontraram lixo, louça acumulada, muita sujeira e muito mau cheiro. A mãe desse menino foi localizada e presa em flagrante por abandono de incapaz. O que está confirmado até agora é que ela saía para trabalhar à noite e só voltava no dia seguinte, enquanto o filho ficava sozinho em casa o dia todo. O menino foi levado para o hospital e depois ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. A polícia agora está tentando descobrir há quanto tempo ele vivia nessa situação e se outras pessoas sabiam que a criança era deixada sozinha dentro do apartamento. A reportagem da TV Globo, inclusive, mostrou que uma vizinha chegou a ser entrevistada, por essa reportagem e disse que ela mesma chamou o Conselho Tutelar porque a criança gritava, chorava muito. A mãe batia na criança, era claro, para todos os vizinhos. Uma situação muito triste. É muito importante que todo mundo denuncie. Como a gente falou ontem aqui no Panorama, diz que 100, viu? Se tiver algum caso parecido aí na sua vizinhança, a gente espera que não, mas ele pode ser enquadrado na lei Henri Borel, tão importante, que surgiu a partir da morte de uma criança, também um vulnerável, que foi espancado pelo padrasto aqui no Rio de Janeiro e que agora está servindo de proteção para tantas crianças desprotegidas que muitas vezes nem podem denunciar. E agora vamos para as notícias internacionais. E olha como as coisas mudam rápido, Depois de 2 dias seguidos de bombardeios, Estados Unidos e Irã voltaram a suspender os ataques nessa madrugada. Quem dera essa pausa durasse e os dois lados não voltassem a trocar mísseis, Mas por enquanto ela não resolve o conflito. Pelo menos abre uma nova chance para a diplomacia entrar em campo. A rede Al Jazeera informou que os países mediadores já estão tentando retomar as negociações entre Washington e Teherã.
uma autoridade americana disse que os Estados Unidos continuam dispostos a manter as conversas técnicas com o governo iraniano. Só nas últimas 48 horas, os americanos atacaram 170 alvos dentro do Irã. Dá para imaginar o impacto disso na vida de quem está no meio dessa guerra? As explosões atingiram instalações militares, pontes, estradas e estruturas ligadas aos portos. O objetivo da capital norte-americana é reduzir a capacidade de ataque do Irã, pressionar o governo iraniano a liberar de vez as passagens de navios mercantes pelo Estreito de Hormuz, onde o tráfego de petróleo continua muito prejudicado. O Irã respondeu com uma grande quantidade de mísseis contra bases americanas e países aliados dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Bahrein e Catar aumentaram o nível de segurança, as sirenes de defesa aérea tocaram na capital do Kuwait. Na Jordânia, os sistemas de defesa interceptaram 8 projéteis. Mesmo debaixo dos bombardeios, o Irã concluiu o sepultamento do líder supremo Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro, no começo da guerra, E milhares de pessoas acompanharam a cerimônia em Mashhad, cidade natal do Ayatollah. O enterro também teve protestos contra os Estados Unidos e ameaças ao presidente Donald Trump. As conversas por um acordo definitivo estavam previstas para começar nesse sábado, amanhã, depois do enterro de Khamenei. Agora, Catar, Turquia e Omã tentam evitar que essa nova troca de ataques feche de vez a porta para uma negociação. E essa guerra lá fora também já interfere numa decisão que pode chegar ao bolso dos brasileiros. O governo adiou para a semana que vem a definição sobre o corte do subsídio de 44 centavos por litro da gasolina. Com o petróleo mais instável e o tráfego prejudicado lá no Estreito de Hormuz, o governo decidiu esperar um pouco mais antes de mexer nesse valor. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que o cenário mudou em relação ao que o governo esperava. E aí nós temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Então a gente tirou do diesel, essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina, vou analisar a retirada na próxima semana, porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo. Por enquanto, o subsídio continua, a decisão sobre quando esse desconto vai começar a ser retirado ficou, portanto, para a semana que vem. Bora falar de Copa do Mundo, porque a França já está na semifinal. Ontem a seleção venceu Marrocos por 2-0 e agora está esperando quem passar do confronto entre Espanha e Bélgica. Voilà qui est fait par Rabiot, Doué qui la récupère derrière, qui la glisse à Mbappé. Allez Mbappé, la frappe. E aí, nesse caso, também ninguém lembra mais que o Mbappé perdeu um pênalti, Assim como na vitória da Argentina, que o Messi também perdeu. Logo depois vieram os 2 gols, inclusive um de Mbappé. E aí, a torcida foi a loucura. O francês chegou a 8 gols nessa Copa, o mesmo número de Lionel Messi, e assumiu a liderança da artilharia porque tem mais assistências também. A presença da França entre as melhores do mundo já virou quase uma rotina. Nas últimas 10 Copas, a seleção foi campeã 2 vezes e vice em outras 2. E tem muito do trabalho do Didier Deschamps nisso, No comando há 14 anos da seleção francesa. Ele chegou às quartas em 2014, foi campeão em 2018, ficou com o vice em 2022 e agora está em mais uma semifinal. Quando a França voltar a campo, Deschamps vai chegar a 26 jogos como treinador em Copas e passar o alemão Helmut Schön, que tinha o recorde. O adversário sai hoje. Espanha e Bélgica jogam às 16h. Amanhã, os outros 2 confrontos definem quem completa as semifinais. Noruega e Inglaterra entram em campo às 18h. Mais tarde, às 22h, tem Argentina e Suíça. E do campo a gente vai para a quadra. A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Polônia hoje às 7h20 da manhã pela Liga das Nações em Osaka, no Japão. O Brasil começou bem a última semana da primeira fase e venceu as donas da casa por 3-1. A seleção tem só uma derrota em 9 jogos e está ocupando a vice-liderança com 23 pontos, que é um a menos aí, só que os Estados Unidos. Os jogos dessa semana vão definir as 8 seleções classificadas para as quartas de final da VNL, que vão ser disputadas na China entre os dias 22 e 26 de julho. Ai, que fominha, Laerte Afonso.
A gente tá gravando esse trecho, por exemplo, às 6h53 da manhã, só pra você entender, já tô com vontade de comer uma pizza, pensando na pizza desde que eu acordei. Hoje é dia da pizza para fechar o panorama, um assunto mais leve. Essa data nasceu em São Paulo em 1985, não tem tanto tempo assim, depois de um concurso que escolheu as melhores pizzas de mussarela e marguerita. O evento fez tanto sucesso que o dia 10 de julho acabou virando uma celebração em todo o país. A pizza chegou aqui no Brasil com os imigrantes italianos, né, lá no século XIX, mas por aqui ganhou muitos sabores, muitos tamanhos. Tem o tamanho Maracanã, aqui no Rio é muito conhecido, né, o tamanho Maracanã. Não sei se em outras partes do Brasil é. Fica até aí a sugestão de mensagens suas, você que está ouvindo o Panorama, pra gente aqui, pra gente fazer esse termômetro. E tem outras combinações também muito inusitadas. Aqui no Rio, eu já vi pizza de estrogonofe, pizza de churrasco. Tanta coisa, né? Cada ideia. Mas é bom de qualquer jeito. Eu nunca comi não, mas eu acredito que seja bom. Imagina juntar estrogonofe com pizza, Lete Afonso. Já comeu um sabor assim, inusitado? Aqui, muita gente acha já comum, né? Mas para os estrangeiros, tem um amigo argentino que achou um absurdo a gente ter pizza de confeito de chocolate, para evitar falar uma marca. Sabe aqueles confeitinhos assim coloridos? Que é isso? Foi o que ele falou para mim uma vez quando ele esteve por aqui. E aí entra aquela discussão que nunca termina, né? Qual que é a melhor pizza? A tradicional de mussarela, eu acho boa, mas dá para incrementar, né? Portuguesa é muito boa. Calabresa também, mas aquela que tem queijo, porque lá em São Paulo tem calabresa sem queijo. Não consigo entender muito bem, mas tem gente que gosta, e é isso aí. Muitas invenções, né? Os italianos não gostam muito não, mas aqui no Brasil a gente adaptou bastante. Qual que é a sua escolha? Vai pedir pizza hoje? Me conta aí pra gente registrar na segunda-feira. Dia da pizza hoje, hein? Sextou. E antes de terminar, pessoal, vamos fazer uma reverência hoje para Bonnie Tyler. Nossa, que perda ontem, hein? A gente terminou o panorama com essa notícia ontem, que a morte da Bonnie Tyler foi registrada, portanto, pelos próprios familiares aos 75 anos, no hospital em Portugal, uma notícia confirmada logo depois do panorama entrar no ar. Por isso que a gente não fez essa homenagem ontem ainda. Até agora a família não divulgou informações sobre velório ou sepultamento, muitas homenagens de ontem para hoje. E a Pamela Barcelos, Laerte, nossa ouvinte de Vitória, pediu para a gente encerrar o panorama de hoje com o maior sucesso da cantora. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then Laerte Afonso está contando aqui que essa música fez um sucesso na época do lançamento. Olha, lá na Ilha do Governador, né? Ilha do Governador? Os bailes daquela época, o pessoal quando ouvia essa música já ia procurar sua parceira, seu parceiro para dançar coladinho. Total Eclipse of the Heart é a música de Bonnie Tyler de maior sucesso. Vamos encerrando o panorama então ao som de Bonnie Tyler, mas antes deixa eu mandar mais abraços aqui ao som de Bonnie Tyler, hein? José Augusto da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, mandou mensagem dizendo que estava na escuta direto de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, mas com alma carioca raiz. Valeu, José Augusto, pela mensagem. A Gabriela Cortez também passou lá no meu Instagram, @gabafreitas, dizendo que ouve o panorama todo dia, deixou um carinho pra gente. Obrigado, Gabriela. Teve recado também do Renato Maia, aqui do Rio, que já tinha dito que estava ouvindo e depois mandou um elogio generoso pra gente. Obrigado, Renato, valeu demais aí, viu? O Bruno Ferreira disse que tem ouvido o panorama toda manhã, falou da apresentação, da trilha nova. Bruno, que é de São Paulo, valeu, Bruno. E um abraço pro Cesário Aguiar, lá de Catalão, em Goiás, que mandou dizer que adora acompanhar o podcast. Valeu, Cesário. Beijo pra vocês todos. Obrigado pela companhia durante essa semana. Tô de volta na semana que vem, enquanto a Bianca descansa. Tchau, tchau. Bom final de semana.